E aí, galera? Mais uma aulinha de linguagem de programação. Vamos botar para rasgar tudo agora. Pessoal, o que acontece? A gente vai entrar num tópico agora que a gente vai comentar sobre comandos de iteração, tá? A iteração é uma repetição. Até então, nossas aplicações poderiam ser executadas uma única vez. E ela encerrava e a gente não conseguia executar de novo. A partir de agora, não. A partir de agora, a gente vai criar laços de repetição que vai fazer com que os comandos se repitam várias vezes, que você vai poder executar várias vezes. Temos basicamente três tipos de comandos de repetição ou comandos de iteração, que é o comando for, é o comando while e o do while. O comando for é um comando de iteração que ele é um comando chamado de comando pré-definido, tá? O que é um comando pré-definido? É que você vai definir o início e o fim dele. Você sabe previamente quando ele começa e você sabe quando ele termina. E também temos laços que são abertos, que é o while e o do while. Nesse tipo de laço, a gente não sabe quando termina. Então, pode ser condições que serão executadas várias vezes, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai aprender sobre o comando for. Então, preste bastante atenção. Nessa aula não vai ter exemplo, tá? Eu vou trazer a teoria. E numa outra aula eu vou gravar um exemplo na prática para vocês verem como funciona. Sem enrolação, sem encheção de saco, vamos embora para a porrada, porque time is money. Roda a vinheta, DJ! Não tem vinheta, então vamos embora mesmo nesse negócio aqui. Tacar o pau nessa aula aqui. O que é o comando for? É um comando de repetição com laço pré-definido, tá? O que é um laço pré-definido? Como eu disse anteriormente, é um laço que eu sei necessariamente quantas vezes vai se repetir. Então, todas as vezes que eu usar o laço for, vai ser com algo que eu sei previamente quando vai inicializar e quando vai terminar. Então, qual é a sintaxe básica do comando for? Tá? Você vai escrever for, abre parêntese. O primeiro parâmetro você vai colocar como inicialização. Daqui a pouco eu explico. O segundo parâmetro, condição. E o terceiro parâmetro, incremento. Abre chaves. E entre as chaves você vai escrever os comandos que você quer que sejam executados pelo laço de repetição for. Então aqui, se você perceber, com muito amor e carinho no seu coração, a gente tem três parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro de inicialização. Eu vou escrever aqui para você ter o seu resuminho de boa. Inicialização. Um comando de inicialização vai ser utilizado para atribuir um valor inicial para a variável. A variável está cortando, deixa eu dar Enter aqui para você enxergar melhor. Então, no comando de inicialização, você vai definir o valor inicial da variável que vai percorrer o for. Tá? No segundo caso, a gente tem a condição. Na condição, a gente vai ter uma expressão relacional muito parecida com aquela que a gente usa no if, tá? E essa expressão relacional, ela vai determinar o encerramento da sua aplicação, ou o fim do laço, né, para falar mais bonitinho. Do laço. Ok? E por fim, a gente tem... Laço não tem tio, seu burro. E por fim, a gente tem o incremento. No incremento, é um parâmetro que vai definir como esse comando de repetição vai crescer. Então, define como o laço varia a cada vez que é repetido. Então, aqui o incremento ele pode ser de 1 em 1, pode ser de 2 em 2, pode ser de 3 em 3, pode ser de 10 em 10. Você vai definir o incremento nesse comando de repetição. Então, lembra, a gente tem três parâmetros, um de inicialização, um de condição e um de incremento. Ok? Então, a gente tem essas três seções, que a gente chama de parâmetros, tá? Lembre-se sempre
que eles são separados por ponto e vírgula. Cada parâmetro desse é separado por ponto e vírgula. Não se esqueçam disso, beleza? Então, como a gente pode resumir o comando for? É um laço de repetição pré-definido que será executado durante um tempo em que uma condição for satisfeita. Para ilustrar isso mais tranquilo, vamos criar aqui um exemplo. Tá? Esse exemplo aqui é bem simples, não é o exemplo cavernoso ainda que a gente vai fazer. Nesse exemplo, a gente vai contar de 1 até 10. E magicamente o exemplo vai aparecer na sua tela. Shazam! Pronto, apareceu o comando aqui e a gente vai trabalhar em cima disso. Para você entender o que está acontecendo aqui, a gente vai executar daqui a pouquinho esse comando, tá? Esse exemplo na mão, na unha, chamado de teste de mesa. Então aqui esse int x, tá? É uma variável que percorrerá o comando for. Essa variável vai ser aquela que a gente vai inicializar, vai ser aquela que a gente vai testar e vai ser aquela que a gente vai incrementar. Então aqui quando eu falei que x é igual a 1, quer dizer que a variável x vai começar a contar em 1, ponto e vírgula. Então aqui eu tenho a inicialização. Aqui eu tenho a condição, ou seja, esse comando for vai ser executado até que o valor de x seja maior do que 10. Valores de x menores ou o próprio 10 torna a condição verdadeira. E aqui eu tenho o incremento, ou seja, a cada hora que isso se repetir, o valor de x vai ser acrescentado em 1. Só uma observação importante, x++ é a mesma coisa que x igual a x mais 1, tá? Isso daqui é igual a isso daqui. A gente usa x++ para economizar tempo, espaço e é mais rápido. Então lembre-se disso. Todas as vezes, x começou em 1. Aqui a gente vai testar, x é menor ou igual a 10? Verdade. Como é menor ou igual a 10, ele executa o printf e em seguida a gente faz o incremento, x++. Então, ao final, x vale 2. Isso volta para cá. X é menor ou igual a 10, ou seja, 2 é menor ou igual a 10? Verdade. Imprime o valor de x e adiciona um valor a x. Ele vai valer 3. Depois x vai valer 4. Depois x vai valer 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando x passar a valer 11, vai testar aqui. 11 é maior do que 10? Falso. Ele para a execução que está aqui e continua executando a aplicação normalmente, tá? Para hoje, é basicamente isso que a gente tem. Então, vamos só relembrar aqui. Comando for é um comando de repetição que eu sei previamente o que vai acontecer ou quantas vezes vai se repetir. E esse comando vai se repetir até que essa condição aqui seja falsa. Enquanto essa condição for verdadeira, o comando for vai sendo executado, vai sendo executado, vai sendo executado, vai sendo executado. Achou uma condição em que o comando for é falso, essa condição deixa de ser executada. Então, essa aqui é o vídeo sobre teoria. Vou gravar um segundo vídeo que vai subir amanhã com um exemplo prático, tá? E depois a gente vai fazer algumas tarefas, algumas atividades. No mais, se ficar alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Não deixe de ficar dúvidas, mande para mim que eu tiro para você. Forte abraço e nos vemos na próxima aula. Ok, beijo no seu coração e